internautas do Pauta Goiás, e finalmente chegou o grande dia. O dia tão esperado por nós, né, Daniel Dias, dia das eleições. E desde cedo a gente tem acompanhado o andamento desse dia, acompanhado os candidatos e a votação deles. Todos eles votaram agora de manhã. Daniel, você acompanhou bem aí como é que foi a votação do Íris, né, aqui no setor marista? Isso, Ana, o Íris, 9h30 ele marcou, né, ele chegou lá acompanhado da família dele, de aliados, né, o Caiado teve, o Zé Nel teve, a Genô Mariano teve. Então ele foi votar, primeiro ele votou acompanhado de um dos netos dele, depois ele acompanhou o voto o primeiro voto da outra neta dele. Então já é tradicional, eles votam no Colégio Marista tem tempo, né? Então ele foi lá, fez o voto dele, e aí depois ele deu uma coletiva também, né? Falou sobre a expectativa de vencer no primeiro turno, disse que quer vencer no primeiro turno, disse que a expectativa dele é essa, e mostrou animado para isso, mesmo com as pesquisas, as últimas pesquisas que saíram, mostrando ele a 5 pontos percentuais dessa vitória no primeiro turno. O curioso é que as pesquisas mostram ele assim, mas ao mesmo tempo a curva dele é ascendente, né? E assim, o Íris tem outra vantagem também, que ele nunca caiu, né? Ele sempre, quando ele oscilou um pouco dentro da margem de erro, e isso permitiu que ele ficasse bem estável, né? Os outros candidatos ou cresceram muito, ou alguns caíram, então o Íris não, ele sempre manteve ali com 36, 37, agora nessa reta final ele aumentou um pouquinho mais e criou mesmo essa expectativa de vencer no primeiro turno. Mas ver como que o eleitor vai reagir, né? Porque a gente sabe do voto útil, da existência desse voto útil, e sabe que isso pode ter uma influência. Então, ver como que o eleitor vai reagir a esses 5 pontos de diferença. Interessante que o Íris aposta no primeiro turno, trabalha com essa expectativa, e por outro lado, todos os outros candidatos estão confiando no segundo turno, principalmente Vanderlan Cardoso. Principalmente Vanderlan Cardoso, que afirmou, ele fez uma afirmativa pra gente, assim, que pode surpreender agora, né? Que tipo de surpresa a gente vai ter, a gente tem que analisar, né? Porque para surpreender ele precisava... Qual surpresa seria? Ganhar o primeiro turno? Isso, claro. Uma coisa que é interessante é que na coletiva do Íris, o Íris dá uma pequena alfinetada no Vanderlan, porque alguém questiona o Íris sobre essas afirmações do Vanderlan, de que vai surpreender, de que vai estar empatado até na frente do Íris, aí o Íris diz simplesmente que cada um sonha o próprio sonho, ele trabalha com a realidade. Então, o Íris aproveitou esse momento para dar uma cutucada no Vanderlan, que tem reforçado muito. Tem reforçado, aliás, era o discurso também da senadora Lúcia Vânia, presidente do PSB, que também acompanhou o Vanderlan na sua votação lá no Novo Mundo, né? Então ele estava com todo o seu staff, com o vice, com todo mundo lá, com o presidente metropolitano do PSDB também, e aí muito confiante, ele estava confiante, ao falar conosco, ele fala que vai surpreender, e também ele, de alguma forma, ele está mais confiante ainda no segundo turno. Quando fala de segundo turno, então ele já fala que vai aceitar a coligação com um com o outro, que vai abrir para todo mundo, que não vai ser excludente, que não vai excluir ninguém. Na verdade, ele demonstra nesse discurso a confiança total no segundo turno. Isso aí fica muito claro. No segundo turno, e não fecha portas para ninguém. Não fecha portas para ninguém. Pode se aliar com quem quiser. Exatamente. Inclusive, essa também foi a afirmação da senadora Lúcia Vânia. Pois é, e a Adriana Corsi, a mesma coisa, né? Também se diz confiante no segundo turno e acredita que ela vai estar no segundo turno. Sim, sim. Inclusive, em relação às pesquisas, ela fala que pesquisa é um momento, é a leitura do momento específico, mas na hora do voto a pessoa acaba votando com o coração, é um outro momento, pode não condizer, né? Mas de qualquer forma, Daniel, você me corrija se eu estiver errado, a gente acredita às vezes na pesquisa quando a pesquisa está bem favorável, né? Porque no caso dela, o Francisco Júnior, de acordo com o Ibope, empata, claro que na margem de erro, ele empata, coisa que nunca havia acontecido, e no CEPES ele até passa, né? Isso. Até passa, então ela evitou, na hora que a gente até questionou ela sobre isso, evitou de falar sobre pesquisas, falou da sua esperança, da experiência que foi, ela fez um balanço até emocional, e claro, ela traz esse discurso também bem emocional, né? Ela abraça a campanha e veste a camisa com essa forma coração mesmo, isso, né? Até sobre isso a gente não dá para saber se é se justificando ou se é mesmo um argumento. A gente acompanhou a entrevista da Adriana também, né? E no discurso dela, ela fala que a candidatura dela foi uma das que mais apanhou, né? Por causa do PT e por causa do Paulo. Então, exatamente. Talvez seja uma forma de justificar essa dificuldade dela de crescer.
Mas esse é um discurso recorrente na campanha dela, dessas dificuldades que o Paulo, que ela teve que enfrentar por causa do PT e do Paulo. Ela deixa bem claro isso, né? Que ela representou um partido desgastado. Sim. E uma administração também desgastada. A gente já vinha conversando com ela antes, agora também a gente na verdade tratou disso com o presidente regional do PT, né? O deputado estadual Luiz César Bueno, a gente falou isso com ele lá, sobre essa questão de acertar com quem ele vai acertar, quem que merece o apoio ou quem que merece estar com eles no segundo turno. Na verdade, eles já são um pouco mais excludentes, né? Com o PMDB eles já espiam um pouco, com o PSDB e PSB e PSDB, talvez também eles não vão abraçar. Mas o presidente regional fala que terça-feira eles têm uma reunião já para definir, estando no segundo turno ou não estando no segundo turno, eles vão definir a aliança que eles vão ter no segundo turno agora. O negócio é que para a Adriana é meio complicado, né? Fazer essa avaliação por conta da relação com o PMDB, né? Que sofreu esse desgaste. Né? E por outro lado, o fato do Vanderlan ser o candidato do PSDB também, né? Que era o governador. E até pelo nível que as críticas atingiram durante a campanha, duras, né? Porque a Adriana mesmo e o Vanderlan tiveram embates em debates, eles polarizaram em alguns debates. Foi recorrente, o discurso é muito duro dela contra a OS, contra a terceirização na saúde, na educação. Então, existe uma dificuldade, não só tal, existe uma dificuldade de discurso também, de se alinhar, por exemplo, ao Vanderlan. E no caso do PMDB, apesar dos dois partidos terem sido aliados, a relação entre PT e PMDB não é boa nesse momento. Muito desgastada. Muito desgastada. Então, assim, os dois lados, tanto o PMDB quanto o PT, talvez teriam uma dificuldade. Claro que para o PT, para o PMDB nesse momento, qualquer apoio é importante, né? No segundo turno. Mas até que ponto o PT vai engolir seco assim para acabar junto com o Iris, que saiu agora e nos debates mesmo, a própria Adriana afirmou, né, que muito do que o Paulo sofreu na prefeitura foram por causa de desgastes de dívidas que o Iris deixou. Então, assim, existe uma dificuldade de discurso, tanto com o PMDB quanto com o PSDB. E outra pessoa que vai ter essa dificuldade de discurso também é o delegado Valdir, né? Que começou lá em cima nas pesquisas. Sim. Como a gente já previa, pelo fato de estar num partido sozinho, pelo fato de não ter uma estrutura, né, por trás, acabou caindo ao longo do processo eleitoral, ao longo da campanha. E hoje está aí isolado lá embaixo. As chances são poucas, né, dele ir para o segundo turno. Claro que chances existem, mas são poucas. Agora, se ele não for, ele também tem essa dificuldade. Sim, e o que é interessante é que o delegado Valdir, ele chegou no final da campanha criticando até o próprio partido, né? No último debate, no debate, acho que do Popular, ele é questionado sobre que ele tem um discurso muito forte contra a corrupção e um jornalista do Popular questiona ele sobre que o PR tem envolvidos em esquema de corrupção, teve toda a culpa do partido tirada por causa de corrupção, e ele diz que todos os partidos são ruins, mas ele tinha que escolher um. Então, assim... Deixa claro que ele realmente está sozinho. Né? Isso, exatamente. Essa frase, para mim, resume muito bem esse sentimento de que o Valdir caminhou sozinho mesmo. Então, assim... ele provavelmente vai se declarar neutro, o partido é outra conversa. Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas há que se louvar isso, né? Porque é uma atitude interessante, Ele realmente quis caminhar sozinho, inclusive, literalmente caminhou sozinho nas suas... mas isso teve o ônus claro, de ficar sozinho. Só que ele não conseguiu, né? Ninguém então, consegue, assim, gente, fazer política sozinho, sem aliança, sem partido. E tem outra, porque você vai sozinho e todos os seus adversários vão com coligações fortes. Então, assim, além de você estar sozinho, você perde ali. O próprio Valdir perdeu, né? Ele perdeu o vice dele, né? Pro Vanderlan. Então, assim... talvez seja louvável porque ele quer ir sozinho, mas na prática, isso praticamente impossibilita a eleição dele, porque a gente sabe que ele precisa de uma chapa de vereador, ele precisa de aliado, ele precisa de estrutura, ele precisa disso. E não vai governar sozinho. Não vai, tem isso também. Tá certo, acho bom a gente encerrar esse boletim por aqui, porque assunto tem o Francisco também, né, que a gente precisava... Sim, o Francisco também votou hoje de manhã lá no centro da cidade também, e aí estava ao lado de Vilmar Rocha também, o Coronel Pacheco estava ao seu lado, e aí ele estava esfuziante, estava muito feliz.
É muito claro isso, chega perto dele, muito claro. Talvez ele sinta que possa não ganhar agora, mas ele foi um dos grandes vencedores dessa eleição. Ele sai como um vitorioso. A avaliação dele, na verdade, é que ele está saindo maior do que entrou. E não só ele, né? Eu acho que o partido também sai muito satisfeito com ele, porque no começo o discurso era esse, né? Era para marcar uma posição do PSD, principalmente o Vilmar Rocha pensando num projeto político. E o Francisco saiu de 1% para 5%, talvez numericamente isso não representa. O Francisco terminou em quarta, ele está dentro dessa disputa com o Adriano, mas era uma candidatura difícil também. Proporcionalmente é um crescimento. Por causa dessa falta de estrutura, né? Ele ficou só com o PTB, então ele não tinha a estrutura que os outros tinham. Então ele conseguiu crescer, conseguiu se mostrar, conseguiu apresentar a proposta. Todo mundo é unânime em falar que o Francisco, nos debates, mostrou muito conhecimento de Goiânia. Então, assim, ele sai bem dessa eleição. Ele é bom de discurso. Talvez, assim, não dá para falar numericamente de votos, essas coisas, mas, assim, em termos de um projeto, tanto do próprio Francisco quanto do PSD, a candidatura dele é muito bem sucedida nesse ponto. Só até para finalizar isso aí, conversando com o Vilmar Rocha, que é o presidente regional do PSD, né? Ele falou que, eu perguntei, segundo turno, como é que vai? Ele falou que tudo ficou centralizado na mão de Francisco. Francisco vai decidir com quem eles vão para o segundo turno. Se ganhar, se for para o segundo turno, quem eles aceitam. E se não ganhar, com quem eles vão apoiar. Tá certo. Então, ao longo do dia, a gente vai trazer mais novidades para vocês sobre as eleições de hoje aqui em Goiânia e também no interior do estado, no Pauta Goiás.